Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirata aqui mais uma vez e hoje eu estou trazendo aqui duas questões que vão falar sobre o princípio fundamental da contagem, tá? Uns também chamam de princípio multiplicativo e tá tudo certo. É um tópico lá da análise combinatória, um tópico importantíssimo que vem aparecendo muito aí, tanto no Enem quanto em concursos públicos, escola técnicas e militares também, tá legal? Essas duas questões eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, embora a primeira você já está vendo aí na tela de vocês, tem a segunda também. Então dá um pause aqui nesse vídeo, vai lá embaixo, tenta resolver e depois sim você vem aqui conferir o gabarito. Vamos lá com tranquilidade, porque eu vou começar essas duas questões da FGV sobre princípio fundamental da contagem agora. Vamos lá, iniciando a leitura da primeira questão aqui da FGV, está dizendo o seguinte: de quantas maneiras diferentes podemos colocar 5 pessoas em fila, sendo que Maria, uma dessas 5 pessoas, jamais seja a primeira da fila? E aí, conseguiu fazer? Responde aí para mim nos comentários. Mas olha só, eu vou supor que eu tenho uma fila aqui, eu vou colocar uns tracinhos, tá? Representando aqui a posição de cada pessoa aí nessa fila. Se eu tenho 5 pessoas, estou colocando aqui 5 tracinhos. Vamos supor que aqui seja o primeiro lugar da fila, ó. Vou botar primeira, né? Primeira pessoa, a segunda vai estar aqui, terceira pessoa, quarta e quinta aí para manter essa ordem. Então é o seguinte, eu vou pensar aqui nas possibilidades. Por exemplo, se tem 5 pessoas, pessoal, quem pode estar aqui na primeira posição? Só não pode estar aqui na primeira posição dessas 5 pessoas a Maria. Então tira a Maria, quantas pessoas estão aptas a ser a primeira pessoa dessa fila? Tenho 4 pessoas, então vou colocar aqui, ó. 4 pessoas, e mais uma vez, esse 4 aqui está me dizendo quantas são as possibilidades de estarem na primeira posição da fila. Ou seja, tem a pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D e a Maria. Só a Maria que não pode entrar aqui. Então eu tenho 4 possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho aqui para a segunda posição na fila? Ora, pensa no seguinte, eu tenho 5 pessoas, uma já está na primeira posição da fila, então sobram quantas? Sobram 4, porque agora a Maria ela pode entrar, tá legal? Então eu tenho 5 pessoas, uma já é a primeira na posição da fila, então eu tenho 4 possibilidades para cá, para o segundo lugar. Então deixa eu botar aqui, ó, 4 possibilidades para esse segundo lugar aqui. Para o terceiro lugar na fila, mais uma vez, tenho 5 pessoas. Uma já ocupa a primeira posição, outra já ocupa a segunda posição, então eu tenho 3 pessoas aqui, ó, aptas a estarem aqui na terceira posição. O mesmo raciocínio lógico vai acontecer aqui para a quarta pessoa na fila. Se eu tenho 5 pessoas, 3 já estão posicionadas, sobram 2. E aqui para a última posição, que seria a quinta posição na fila, só tem uma, né? Só sobrou uma. O que o problema me diz, né? O que o princípio fundamental da contagem, o chamado PFC, o que ele me diz? Olha, eu vou pegar aqui a quantidade de possibilidades e vou multiplicar tudo isso. Quando eu multiplico tudo isso, eu tenho a quantidade total de possibilidades de armar essa fila aqui, contando que a primeira posição não tem a Maria. E é isso que o problema quer. Fazendo toda essa multiplicação aqui, pessoal, olha só. 4 vezes 4 vai dar 16. 16 vezes 3 vai dar 48. 48 vezes 2 dá 96. E 96 vezes 1 continua sendo o 96. Tá legal? Então, questão aí de princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Não vai embora não, porque tem a próxima questão. Nosso gabarito aqui fica sendo a letra C. E caso você não tenha entendido, coloca aqui nos comentários para a gente poder debater isso daí e eu tentar te explicar de uma outra forma. Tranquilo? Sem problemas? Vamos lá então para a segunda questão de hoje, também da FGV, e também vai falar sobre o princípio fundamental da contagem. Deseja-se criar senhas bancárias de 4 algarismos. Quantas senhas diferentes podem ser criadas de modo que o último dígito seja ímpar e todos os algarismos da senha sejam diferentes? Beleza, olha só, aquele mesmo raciocínio daqueles tracinhos, só que agora eu tenho uma senha com 4 algarismos, 4 dígitos, tá? Então tá aqui só para que a gente possa se situar. E eu vou começar logo pelo problema, né? Como assim? Ele diz que o último dígito, supondo que aqui é o último dígito, ó, seja um dígito ímpar, né? Seja um algarismo ímpar. Quando eu falo aqui de algarismo ou dígito, nesse caso dessa questão é a mesma coisa. Então é o seguinte, aqui tem que ser ímpar. E quantos algarismos ímpares eu tenho? Primeiro, lembrando, algarismos é do 0 até o 9. Ponto final. Algarismo é sempre do 0 até o 9. Então eu tenho um total de 10 algarismos. Só que eu quero para essa questão aí que esse último seja ímpar. E quantos são os ímpares? Olha, eu tenho o algarismo 1,
3, 5, 7 e o 9. Eu tenho 5 algarismos ímpares. Então aqui eu tenho 5 possibilidades. Não quer dizer que a senha vai terminar com 5, não. A senha vai terminar aqui, ó, com asterisco para você não copiar, tá? Então, assim, a senha vai terminar com um algarismo aqui. E esse algarismo aqui, ele tem que ser ímpar. Se ele tem que ser ímpar, embaixo eu coloco quantas possibilidades eu tenho. Tranquilão. Agora podemos vir para qualquer um desses, sem problema algum. Por quê? A única coisa que o problema pede é que todos esses algarismos eles sejam diferentes. Se eles têm que ser diferentes, quantos eu posso colocar aqui? Quantas são as minhas opções para começar essa senha? Olha, se eu tenho 10 algarismos, eu sei que já foi usado aqui. Então agora eu tenho um total de 9. Por quê? Porque eu não posso repetir aquele que eu já usei aqui no último algarismo. Beleza? Beleza. Para cá, quantas possibilidades eu tenho para cá? Para colocar uma senha, né? Para colocar esse segundo algarismo aqui. Olha, eu não posso repetir. Eu tenho um total de 10 algarismos. Se eu já usei 2, um para terminar e um para começar, aqui eu tenho 8 possibilidades. E aqui a mesma coisa, ó. Eu já usei 1, 2, 3, de um total de 10, então aqui eu tenho 7 possibilidades. E agora, pelo princípio fundamental da contagem, mais uma vez, né, o nosso PFC, eu vou multiplicar tudo isso daqui. Então, olha só, multiplicando esses dois primeiros aqui, ó, 9 vezes 8, isso daqui vai nos dar 72. E eu vou multiplicar esses dois aqui agora. 7 vezes 5 vai me dar 35. E agora eu multiplico 72 por 35. 72 vezes 35, eu já fiz a conta aqui para a gente não perder muito tempo, vai dar 2.520. Beleza? 2.520, mais uma vez aqui a letra C como gabarito dessa nossa segunda questão de hoje, segunda e última, tá? Não tem outra, da nossa querida banca FGV, cujo assunto é análise combinatória, princípio fundamental da contagem. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Se tiver alguma sugestão também de questão que você queira que eu faça, vai na descrição do vídeo aqui, tem o meu canal do Telegram lá, clica, é direcionado para lá e lá você pode me dar algumas sugestões de questões para que eu resolva aqui. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Emirato.